Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Civil de hoje. E a nossa aula hoje está simplesmente apaixonante. O nosso objeto de estudo hoje será a pessoa natural. E nós vamos começar, portanto, então, lá do comecinho do Código Civil, a partir do artigo 1º. Vocês devem lembrar que o Código Civil está dividido em duas partes, a parte geral e a parte especial. E o primeiro livro da parte geral trata das pessoas naturais. Este tema, então, pessoa, é algo extremamente caro ao Código Civil de 2002, porque ele veio com esta pretensão de despatrimonializar o direito civil, trazendo a pessoa para o centro das relações. E eu começo então trazendo para vocês o conceito que o Galiano traz de pessoa natural. Diz o autor que é a pessoa humana, destinatária final da norma jurídica, independentemente de qualquer adjetivação, sexo, cor, idade, opção sexual. Veja, gente, este conceito tem duas informações bastante relevantes para a gente. Primeira delas, que a pessoa humana é a destinatária final da norma jurídica. Claro, né, gente? As leis foram criadas para nós. Os direitos e deveres previstos na legislação são feitos para nós. E a outra informação que pode parecer um pouco óbvia nos dias de hoje, não é tão óbvia se a gente voltar no passado recente da história do Brasil. Imaginemos aí na época da escravidão, em que os escravos não tinham direitos, eles eram tratados como coisas, né? Poderiam ser inclusive comercializados. E aí a gente vai então para o artigo 1º do Código Civil, que nos diz o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Veja, o artigo 1º fala em capacidade de direito. Toda pessoa é capaz de direito, significa que toda pessoa é titular de direitos, tá? Essa capacidade de direito eu chamo então de personalidade jurídica. E aí a gente vai avançando na nossa aula e vamos falar do atributo da personalidade jurídica. Personalidade jurídica, portanto, nada mais é do que a aptidão genérica para ser titular de direitos e contrair obrigações. Veja, basta que eu seja pessoa, então, para que eu tenha personalidade jurídica. Se eu perguntar a vocês, quem tem personalidade jurídica? A resposta será: toda pessoa tem personalidade jurídica. Porque eu não consigo imaginar, eu não consigo vislumbrar no ordenamento jurídico brasileiro uma pessoa sem direitos. E aí vocês podem ficar se perguntando, mas professora, e aquela pessoa que não tem patrimônio nenhum, que é totalmente desapegada dos bens materiais, seja por uma questão financeira ou por uma questão de convicção, ela não tem nada e ela não quer ter nada, ela tem direitos? É claro, gente, mesmo na esfera aí do direito civil, quando se fala em direito patrimonial, toda pessoa tem sim direitos, ainda que não tenha patrimônio, porque ela tem o seu próprio corpo, ela tem os direitos da personalidade, ela tem direito à sua integridade física, psíquica e moral. Nós falaremos um pouco mais sobre isso quando abordarmos os direitos da personalidade. Então, a personalidade jurídica é a aptidão genérica para ser titular de direitos e contrair obrigações que toda pessoa tem, certo? E aí a gente vai para uma pergunta que é muito complexa no ordenamento jurídico brasileiro, que a gente tem algumas teorias para explicar, mas que ainda geram debate na doutrina e na jurisprudência. Quando é que começam os meus direitos? Né? Veja como é complexa essa pergunta e quanto o direito encontra dificuldade em responder a ela, porque depende de um conhecimento que não é da nossa área, né? Um conhecimento médico. Quando é que começa a vida? Se toda pessoa tem personalidade jurídica, ou seja, toda pessoa tem direitos, quando é que começa a vida? Porque é quando começa a vida da pessoa que começam os seus direitos. Na tentativa de trazer uma resposta para essa nossa pergunta, o artigo 2º do Código Civil traz a seguinte redação: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Veja, nessa primeira parte do artigo 2º, a gente tem a informação de que para o Código Civil, então, os direitos da personalidade, a vida da pessoa, começam a partir do seu nascimento com vida. E aí eu pergunto a vocês, o que é nascer com vida para o direito? Será que é raciocinar? Será que é respirar? Existe um exame chamado docimasia hidrostática de Galeno. Este exame serve para aferir se passou ar pelos pulmões do recém-nascido. E é através deste exame que se atribui então se a pessoa nasceu com vida ou não. Esse exame consiste aí numa retirada, vou falar para vocês em termos não técnicos, tá? Mas uma retirada aí dos alvéolos pulmonares, coloca assim o recipiente com água, se flutuar é porque passou oxigênio, passou ar por esses alvéolos pulmonares, portanto respirou. Se afundar é porque não teve oxigênio aí dentro, então não respirou, não nasceu com vida. Este é o exame, então, que afere se houve o nascimento com vida ou se aquele bebezinho, então, é um natimorto, que nasceu morto. Para o direito, então, adquire-se personalidade com o nascimento com vida.
e se nascer sem vida, não adquiriu direitos, não adquiriu personalidade jurídica. Parece simples, parece que a questão estaria resolvida, se não fosse a segunda parte do artigo 2º do Código Civil, que traz a seguinte redação após um ponto e vírgula. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Veja, se a lei reconhece a existência de direitos ao nascituro, quem é o nascituro? Aquele já concebido no ventre materno, mas que ainda está por nascer. Este é o nascituro, é um bebê na barriga de sua mãe. A lei põe a salvo desde a concepção. Quando é concepção? Quando ocorre a união do gameta feminino com o gameta masculino. Então, quando ocorre essa concepção no ventre materno, é que, de acordo com o artigo 2º do Código Civil, segunda parte, inicia-se a proteção aos direitos. Ora, pensem comigo, se toda pessoa tem direitos e somente a pessoa, que é a destinatária final do ordenamento jurídico, se somente a pessoa tem direito e toda pessoa tem direito, eu estou reconhecendo direitos ao nascituro, eu estou reconhecendo a personalidade jurídica dele. E aí, o Código Civil de 2002, que visava resolver esta dúvida que existia na doutrina, na verdade, não resolveu, continua reforçando essa dúvida da doutrina, né, que se discute na doutrina e na jurisprudência. Quando é que começa, então, essa personalidade jurídica? É do nascimento com vida ou é desde a concepção, já que o próprio Código Civil reconhece a existência de direitos antes do nascimento? Para solucionar este problema, são 3 teorias que vigoram no ordenamento jurídico brasileiro hoje, uma com mais força, outras com menos força, mas que tentam explicar esta teoria do início da personalidade. A primeira teoria é a teoria natalista, que é a que está estampada na primeira parte do artigo 2º do Código Civil, que diz: a personalidade jurídica começa com o nascimento com vida. Teoria natalista, precisa nascer com vida para adquirir direitos, para ter personalidade. Se não nasceu com vida, se não respirou, não adquiriu direitos, não adquiriu personalidade jurídica. A segunda teoria é numa tentativa de reconhecer a existência de direitos ao nascituro, né, já que a segunda parte do artigo 2º do Código Civil fala que a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, tentou achar um meio termo aí, falava, olha, precisa nascer com vida, mas o nascituro tem uma personalidade jurídica condicionada ao seu nascimento com vida, portanto, personalidade jurídica condicional. Tem personalidade lá desde a concepção, entretanto é preciso que nasça com vida para reforçar esses direitos, para adquirir esses direitos. Qual que é o problema dessa teoria então, gente? Ela reforça a teoria natalista, ela é a teoria natalista sobre uma outra roupagem, porque ela continua exigindo o nascimento com vida para o reconhecimento de direitos. Então a teoria da personalidade jurídica condicional choveu no molhado, continua dizendo que somente após o nascimento com vida é que eu vou ter o reconhecimento de direitos. E a terceira teoria é a teoria concepcionista. Como o próprio nome sugere, para esta teoria, a personalidade jurídica da pessoa começa desde a concepção, desde o momento em que ela está lá no ventre materno, é concebida no ventre materno. E aí vocês podem se perguntar, qual dessas teorias é a mais forte no ordenamento jurídico hoje? Qual é a que tem maior reconhecimento? A resposta é depende, tá? Se você estiver aí diante de uma questão de concurso, uma questão de prova e perguntar qual é a teoria adotada pelo Código Civil, a gente vai dizer que é a teoria natalista. Porque o artigo 2º, lá no seu comecinho, fala: a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Então o Código Civil claramente adota a teoria natalista. Entretanto, a teoria que mais tem força hoje na doutrina e na jurisprudência, inclusive no STJ, é a teoria concepcionista. E ela tem como embasamento teórico a segunda parte do artigo 2º do Código Civil, quando reconhece a existência de direitos desde a concepção. E aí vejam, gente, a teoria concepcionista, ela reconhece que aquele bebezinho que está lá no ventre materno não é um mero aspirante a direitos, ele já tem direitos, e se ele tem direitos, ele tem personalidade jurídica, seguindo aquela lógica que toda pessoa tem direitos e somente a pessoa tem direitos, portanto, se tem direito, é pessoa, certo? E aí eu pergunto a vocês, será que a personalidade jurídica do nascituro é igual à minha, é igual à sua, que já nascemos com vida, que estamos aí? Será que ele tem os mesmos direitos que nós temos? Bem, isso vai ficar para a próxima aula e eu espero vocês lá. Tchau, tchau!